Gente, vamos lá, bora? Vamos lá, bora lá. Hoje é hoje, 12 de novembro de 2019. Nós estamos na aula de Direito Penal 1 e vamos dar agora o rito, audiência do júri, na segunda fase, na sessão propriamente dita. Nós vamos simplificar bastante, que o nosso júri é simulado, certo? Professor Martinez, quem lhes fala. Vamos lá. Na segunda fase do júri, ela está aí, anota aí nos artigos 472 até o 497 do CPP. 472 até o 497 do CPP. Legal? Aqui no júri real, nós vamos ter 25 pessoas que vão chegar, não é? Ela que participa de júri, e aí vão ser sorteadas. No nosso caso, a gente já vai direto para 7 pessoas que vão ser sorteadas. Tanto a defesa como a acusação pode impugnar. Eu tenho 2 vídeos aí, que foi aquele júri que eu fiz na RUI, que vocês já botei na rádio júri.net, que vocês podem pegar para acompanhar. Legal, gente? Até aí? No 472, vamos iniciar. Formado o conselho de sentença. E o que é, gente, o conselho de sentença? Os 7 jurados leigos. O presidente, que é um juiz togado, no caso aqui a nossa colega Adriana, e nos outros cada um vai ter um presidente. Levanta-se a mesmo ritual da entrada que foi na audiência de instrução. É o mesmo ritual. Entra todo mundo de pé, ele continua todo mundo de pé e ele diz, com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. O assistente do juiz já deve ter o nome de todos os jurados. A exortação está no artigo, bote aí, 472 do Código de Processo Penal. É bom que vocês aprendam a falar a exortação certa, para ir exortação. Para mim era exaltação. Exortação. Que isso? Exortação é exortar, chamar você à responsabilidade, chamar você ao juramento. Em nome da lei, vamos lá, presta atenção aqui, gente. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo presidente, que é o juiz-presidente, responderão, assim prometo. Então está instaurado o processo do júri na segunda fase. E quem fala isso não é o juiz, né? Cada um vai levantar a mão assim, prometo, com a mão assim. Não, mas quem fala isso, quem lê o juiz, é o juiz. Ah, não é o assistente? Não, o assistente só vai anotar o nome do... Quem lê todo o procedimento é o juiz. Certo? Gente, agora aqui, que a gente vai ver a instrução em plenário, ela vai repetir tudo que foi feito na audiência preliminar. O artigo 473. Prestado o compromisso pelo jurado, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o defensor do acusado tomarão sucessivamente diretamente as declarações do ofendido, se possível, a inquisição das testemunhas arroladas pela acusação, depois vem a defesa, por aí lá vai. É a mesma coisa que vocês fizeram na audiência de instrução. Por que se repete? Se repete para buscar as contradições, se repete para os jurados ouvirem, os jurados leigos vão ouvir e vão entender o que está falando. Legal? Diga. Aí no caso vai ouvir esse testemunho novamente. Tudo de novo. Aí outra dúvida, chamando. Se houver contradição, por isso você deve ver o vídeo que eu fiz da anterior, para justamente anotar alguns pontos que vocês Vai ouvir de novo as testemunhas? Vai ouvir de novo. Já que pode mudar a profissão dele? Pode, não vai mudar, não pode mudar mais nada. Agora não pode mudar mais nada. Vamos lá, tudo de novo. Gente, vamos vir, bora, vamos ouvir, diga. O assistente vai chamar como se viesse da porta para fora cada testemunha. Aí você tá. Mesma coisa da audiência de instrução. Fica lá de fora e entra para fazer o prestar o depoimento. Os vão chamar todos e todos levantam, ela vai direcionar para todos ou vai direcionar um a um? Não, que todos levantam. Todo mundo sentado já. Na hora de, voltando aqui na fita, na hora de jurar, todo mundo de pé e eles vão jurar nominalmente. Todos de vez. Depois senta todo mundo. Sentou, não precisa mais ficar sentando e levantando. Legal? Beleza? Aí, beleza. Aqui, vocês já sabem que é repetição de tudo. Só tem um detalhe. Depois do acusado ser ouvido, que é o último, não vai ter alegações finais como nós tivemos.
Aí inicia, anote aí o artigo 476. Inicia-se os debates orais. Certinho? Aí vocês vão dar uma lidinha no 476, orais. No júri real, teria 1h30 para cada, tanto para o Ministério Público como para a defesa, 1h30 para cada um. No júri real. No júri real. 1h30 para a defesa, 1h30 para a acusação. Certo? Nós teríamos essa situação. No júri real. Aqui, a gente tem que ser um pouquinho maior do que foi as alegações finais. Como seria esse pouquinho maior, a gente vai decidir. Eu estipulo aqui até meia hora para cada parte, com réplica e tréplica. Réplica valendo 15 minutos, tréplica também 15 minutos para cada um. Então, 30 minutos de versão oral e 15 de réplica. Isso, beleza? Professor, antes do debate, não houve a testemunha, né? Antes do debate, porque depois que houve a oitiva da testemunha, aí se abre a discussão da acusação e da defesa. Peraí, vamos por parte. Vamos seguir o rito que está no código. Gente, o nosso júri ele é técnico. Então tem que seguir o rito que está no Código de Processo Penal. Não pode inventar nada. Legal? Então está aqui, vocês vão ver do 472, eu estou indo para o 476. Encerrada a audiência de instrução, que é a mesma coisa de lá, nós vamos para o debate. E aí no debate, encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia e das decisões posteriores que julgar admissível a acusação, sustentando-se por o caso a existência de circunstância agravante. Não se preocupe com isso. Depois será dada a palavra à defesa, certo? Que também fará a sua alegação. Nesse debate é permitido os apartes, certo? O Ministério Público está falando e a defesa pode ter até 3 apartes para pedir ao Ministério Público: Excelência, eu gostaria de dar uma parte. Se o Ministério Público não der, você pede a defesa. A mesma coisa o Ministério Público para com a defesa. Deu para entender isso aí? Não. Vamos lá. Então o Ministério Público está falando. Eu sou o Ministério Público, presta atenção. O acusado, bababá, você é defesa. Aí você pede o quê? Excelência, um minutinho, eu queria fazer uma parte. Você tem direito a 3 apartes. Cada um. E a comissão para contra-argumentar. Contra-argumentar que ele está falando. Cada um de 3 minutos. Cada um de 3 minutos. Suspendendo o prazo do Ministério Público. O horário dele. O horário dele fica suspenso. A mesma coisa é o vice-versa. Quando a defesa estiver falando, o Ministério Público também poderá fazer essa parte, suspendendo 3 minutos a sua palavra. Deu para entender, gente, aí? Sim. Deu para entender? Então, feita esses apartes, 3 de cada lado, terminou o julgamento. Não terminou? Terminou o julgamento? Terminou. O que acontece? Vamos então aos questionários. Ficou dúvida até aí, gente? Não? É a mesma coisa. A abertura da sessão ela tem um rito diferente. Por quê? Pelo artigo 472, formado o conselho de sentença, que é formado por 7 jurados leigos, certo? Ele vai dizer: em nome da lei, concito-vos a examinar essa causa com imparcialidade e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Nominalmente serão chamados jurados, cada um assim promete, levantando a mão esquerda. Certinho? Aí todo mundo senta, inicia-se a audiência. A audiência é a mesma coisa do que vocês já fizeram de instrução. É a mesma audiência de instrução. É somente justamente para pegar pontos contraditórios, né? Porque na primeira fase foi filtro para pronúncia. Aqui não, aqui é para absolvição e condenação. Os argumentos já são diferentes. No artigo 476, terminada a instrução, a audiência de instrução, com o acusado, que é o último a ser ouvido, a ser inquirido, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, nós vamos para o artigo 476, que são os debates orais. Nos debates orais, aqui no júri simulado é meia hora para a defesa, meia hora para a acusação. Lá na prática, 1h30, 1h30. E aqui vocês vão poder ter 3 apartes. O Ministério Público pode fazer 3 apartes na fala da defesa. A defesa pode fazer 3 apartes
na fala do Ministério Público. Esses 3 apartes são 3 minutos cada parte, computando o tempo tanto da defesa como do Ministério Público. Entendido, gente? É uma parte, entenda como uma parte. Olha, me diga uma coisa, então, no Para nosso- contradizer aquilo que ele está dizendo. Então, no nosso grupo, eles não poderiam interromper, tipo assim, porque elas reiteradas vezes, que, por exemplo, nossa turma estava falando, aí a... No júri que vocês fizeram lá, Isso. teve mais de 3 apartes, Isso, muito mais. não foi 3 minutos, foi, digamos assim, desregrado. Foi, não teve rito. Desregrado, não teve rito. Teve muita interpretação, argumentação, foi válido, mas não é de rito. O nosso pode-se utilizar hermenêutica, é obrigatório se utilizar as teses do direito penal estudadas, por exemplo, esse que eu vou fazer em São Paulo, causa superveniente relativamente dependente, é uma das teses. As teses, as tais necessidades que vocês vão usar, a tese, não é isso? Legal até aí, gente? E vocês têm que seguir o rito dentro do Código de Processo Penal, para não ter dificuldade amanhã ou depois quando vocês forem aplicar na prática, certinho? E o rito está aqui, 472 até o 497. Eu estou no 476, que a gente inicia então os debates. O juiz abre a mesma coisa que o juiz fez quando na audiência de instrução, que você já sabe, não vou repetir, já tem vídeos e mais vídeos de audiência de instrução. Bora lá, meus amigos, silêncio aí. Aí vamos para a segunda fase, que é a sessão do júri. Na sessão do júri, ele vai abrir, depois do acusado último a ser ouvido, abrir a palavra do Ministério Público. O Ministério Público fala: aqui nós convencionamos meia hora, embora na prática seja 1h30 para cada, mas aqui a gente convencionou porque fica muito extenso, não tem. Meia hora tá bom demais para cada um, com os apartes, 3 apartes, cada um de 3 minutos, para contradizer o que a outra parte está falando. A defesa pode fazer uma parte do Ministério Público, o Ministério Público pode fazer uma parte para a defesa. Aqui, você se dirige, tanto o Ministério Público como a defesa, na sua oralidade, você dirige aos 7 jurados leigos. Esqueçam o juiz. O juiz só vai fazer a dosimetria da pena, que vocês vão estudar no Direito Penal 2. Ele só vai fazer a dose da pena. O mínimo, o máximo, quanto é que ele vai ser condenado. No parágrafo 4 aí, a acusação poderá replicar e aplicar, sendo admitida a requisição da testemunha já ouvida em plenário. Sim. Não, peraí, ele diz o seguinte: será admitido, então o juiz pode negar? Pode negar. O juiz pode negar. Pode negar porque não vê necessidade. Se a testemunha já foi inquirida na instrução da própria sessão do júri, por que ela vai ser ouvida no debate orais? Por que ela vai ser ouvida? Faltou alguma coisa? Mas aí o juiz tem. contradizer. Aí tem um juiz que é o presidente, e esse presidente decide as coisas. Você quer perguntar? Esse juiz que preside, tem alguém que tem que decidir alguma coisa. Concorda comigo? Esse alguém decide se concede ou não. Esse juiz presidente, ele concede ou não. Mas vocês vão se dirigir diretamente aos jurados. Vão se dirigir diretamente aos jurados. E eles é quem vão julgar se ou não. Entendido essa parte? Diga, meu amigo. Então isso estabeleceu aí. Você perguntou? A réplica 15 e 15, né? 15 e 15. Aqui é uma convenção nossa interna da faculdade. Por quê? Porque o júri é simulado. Na prática é 1h30 para cada um. Certinho? Na réplica também? Não, aí é diferente os tempos, tá? Quanto é na vida real? Na vida real você vai ter meia hora, certo? Mas vamos ver aqui. Mas o importante é que você entenda que é 1h30, tanto para a defesa quanto para a acusação. E aqui nós estamos fazendo o resto, nós estamos fazendo convenções. Nós estamos convencionando antecipadamente, será meia hora, porque é um júri simulado. Diga, meu amigo. Hein? O quê? Contraparte? A réplica, né? É isso, 15 minutos. 15 e 15. Gente, não esqueçam que é até 15 minutos, pode ser menos. Você tem até 15 minutos. Bom, terminados os debates orais, certinho? Veja a importância de vocês fazerem audiência de instrução. Se você dominou a audiência de instrução, agora fica bem mais fácil você partir para a segunda fase. Porque o que modifica são os debates orais aqui, né? Que você está falando para jurados. E o que vai modificar também são os quesitos, né? 482. Do questionário e sua votação.
São os quesitos, a parte final, antes da sentença. Esses quesitos são dirigidos a quem, gente? Aos jurados. Quem faz? O conselho de sentença, agora eu vou explicar. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deverá ser absolvido. Os quesitos serão formulados, né, na seguinte ordem. Vamos lá. Agora vamos entender a quisitação. Antes de iniciar os quesitos, o juiz togado perguntará aos jurados: os senhores têm alguma dúvida sobre o que aqui foi exposto? O jurado pode ter alguma dúvida, pergunta diretamente ao juiz. Certinho? Certinho? Toda vez que você estiver colocando alguma coisa, você pode exigir da outra parte, tanto o Ministério Público como Defesa, que informe a folha nos autos que se encontra aquela afirmativa sua. Onde é que está aquilo nos autos? No simulado vocês vão criar aquela situação. Agora a quisitação, preste atenção, porque vai ser muito importante. Eu vou simplificar a quisitação até 4 perguntas. Na prática ela é mais complexa. Eu vou simplificar. Então o 483 nos diz o seguinte: 483, inciso 1, para o juiz preparar a quisitação. Traz uma caixinha de sapato, faz um furinho. Os quesitos são a pergunta em cima, sim ou não. A primeira pergunta é se existe materialidade de fato. Legal? Está no 483, inciso 1. Existe materialidade de fato? 483, inciso 1. Como é que se faz a pergunta no caso de você? Vamos fazer aqui que não tem problema não. Até bom que você já fica com a pergunta na mão. É o caso seu, qual é? Pimenta Neves. Pimenta Neves. No dia tal, a senhora Sandra Gomide veio a falecer vítima de tiros. Só isso. Materialidade delitiva. Pasmem, que é um erro do próprio regramento do processo penal. Se os jurados, observem bem, não se conta 7 jurados mais. Então é um erro falar, ganhou de 7-0. Mentira. Só se conta 4 jurados. Se eles forem na mesma direção. Porque depois disso, né, você não tem mais como reverter. Então, se todos disserem sim à quisitação, ou todos disserem não à quisitação, vai parar no 4º jurado. Isso para que é? Que é o Código de Processo Penal fez? Para garantir o sigilo da votação e a proteção dos jurados. Ninguém sabe quem votou, e se foi dentro de uma unanimidade, ninguém sabe quem, não fica uma incógnita. Então, por exemplo, aí presta atenção, vocês têm que orientar, tanto o Ministério Público como a Defesa, tem que orientar da seguinte maneira: se os jurados disserem não ao primeiro quesito, o que é que vai acontecer, gente, se os jurados disserem não ao primeiro quesito? Não. Acabou o júri. Porque não tem materialidade delitiva. Lógico que, se existir um exame de laudo cadavérico, a quem ficar prejudicado, no caso seria o Ministério Público, né, vai recorrer, e os jurados julgaram contrário à prova dos autos, o júri será anulado, novo conselho de sentença e novo júri. Então orientem os jurados de que, sobre as perguntas, na primeira pergunta, materialidade delitiva, tem um laudo cadavérico e tem um corpo. Então na primeira pergunta, sim. Certinho? Porque pode ocorrer isso, porque os jurados não conhecem, são leigos. Então essas perguntas são extremamente objetivas, melhorou bastante do que era no passado, mas elas são escorregadias. Elas são extremamente escorregadias, para quem não conhece. 2, autoria ou participação. Não é condenação aí, tá? O senhor Pimenta Neves desferiu os tiros em Sandra Gomide? Se colocar não, gente, olha só, 4, ele está absolvido já. Não vai mais para nenhuma quisitação. Deu para entender? Então, o não na primeira questão e o não na segunda é absolvição. Vocês têm que explicar justamente isso. Gente, é só as perguntas, elas são obrigatórias, não são facultativas. O juiz tem que formular essas perguntas. Elas estão expressas no artigo 483, inciso 1 e inciso 2 do Código de Processo Penal. Então não tem nada que criar. Pergunta objetiva, sim ou não. A terceira pergunta
é a decisiva. É a questão decisiva. O jurado absolve o acusado? Certo? A pergunta é, o jurado absolve o acusado? Ela está no parágrafo, olha só, 483, parágrafo 2º, ela está lá bem firme, ó. Absolve o acusado? Absolve sim ou não? Prestem atenção que essa é uma questão complexa. Se disser sim, se você disser sim, você absolve. Se você disser não, você condena. Para o leigo, a impressão do não é a impressão de que você está fazendo o quê? É um trocadilho. Na impressão, absolve os jurados, né? Não é condenação, sim é absolvição. Há uma troca na mente, no senso comum, e na hora H as pessoas erram. Então, tanto defesa como acusação devem explicar aos jurados essa quisitação e as consequências do que ocorre nessa quisitação. Sim, absolve, não condena. Entendeu? Então, porque essa questão é decisiva. Dessa questão, nós vamos fazer uma quarta para nós aqui. Eu vou esquecer as outras, tá? Dessa questão, vamos fazer uma quarta. O réu é inimputável? Ou até... podia complicar mais um pouquinho, né? Mas o melhor é colocar inimputável. Vocês têm que explicar o que é inimputável se vocês tiverem a tese de inimputável na sessão que vocês desenvolverem a tese. Se vocês não desenvolverem a tese de inimputabilidade, não pode ter essa pergunta. Sim, é inimputável, vai para o HCT ou tratamento ambulatorial. Legal? Não, ele não é inimputável. Se ele for condenado na terceira questão, vai valer a pergunta da inimputabilidade? Sim, porque teoria bipartida, fato típico ou antijurídico. Ele vai ser condenado, mas na aplicação da pena vai ser isento de pena e consequentemente vai para o HCT. Devo entender? Certinho isso aí? Lógico, se ele for hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, se ele for absolvido na terceira, a pergunta da quarta vai ficar prejudicada, certo? Se ele for absolvido, não precisa. Se ele for condenado na terceira, a pergunta da quarta continua valendo e ele terá uma absolvição chamada imprópria. Se ele for considerado inimputável, ele será absolvido de forma imprópria. Diferente de apenamento. É uma absolvição imprópria. Não é própria, é imprópria. Imprópria. Certinho até aí? Bom, terminada essa quisitação, antes dessa quisitação, esvazia-se a sala, no júri lá, ela sabe, leva-se as partes para uma sala secreta, onde tem Ministério Público, defesa, os jurados e quem mais? O juiz. Na hora da votação não pode falar mais nada. Ninguém fala mais nada. Só se o jurado tiver uma dúvida e perguntar ao juiz. Antes da aquisitação, o juiz pergunta aos jurados se estão aptos a votar. E se tem alguma dúvida. Vai com o juiz. Se houver qualquer coisa para você, qualquer ato, vai todo mundo junto. Vai todo mundo junto. Se houver qualquer ato que você queira impugnar, o momento é antes da votação. Excelência, gosta de constar em ata isso, quesito, não gostei. Algum fundamento você queira fazer algum protesto, alguma impugnação, algum questionamento que conste em ata. Legal? Depois da votação, não. Terminado, eles voltam para a sala normal. No nosso caso, sai todo mundo, que não tem sala especial. Fica na sala vazia somente o juiz, o advogado, o promotor e os jurados. E depois chama todo mundo. O juiz aí de pé, no nosso caso, eu me dou por satisfeito, porque eu não vou exigir de vocês a dosimetria da pena, que ela é trifásica, aí deixa para o direito penal 2, né? Que é o artigo 59 do Código Penal, quem quiser anotar aí, para pelo menos ter uma ideia só. Pelo menos se vocês fizerem só a primeira fase, já está bom, né? Dosimetria da pena, artigo 59 do Código Penal. Aí vocês vão ver antecedentes, culpabilidade, personalidade do agente, circunstância do crime, comportamento da vítima, consequências do crime, não, 59 do Código Penal, dosimetria da pena. Vocês podem pegar só o 59, primeira fase, fazer o juiz para fazer uma coisinha rápida da culpabilidade. Aí vai de 6 a 30 anos, ele vai jogar a pena. Então, senhoras e senhores, estou de pé. Esse Conselho de Sentença chegou por 4 votos a 0
né? Porque não para. Ou pode chegar até 7, mas assim, sim, não, sim, não, sim, não. 4-3, lá o que seja, proclama o resultado. Considerou culpado, considerado absolvido. Aí, se eu considerou culpado e no quesito inimputabilidade foi considerado inimputável, logo eu decreto que ele seja internado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico de forma compulsória por tempo determinado, ou o tratamento ambulatorial nos CAPs. E se não for inimputável, declaram uma pena de 6 a 30 anos. Aí pode o juiz, ou vocês podem tentar conversar com o juiz para poder colocar, de acordo com a culpabilidade, antecedentes, coisa e tal, né? Circunstância do crime, fixa a pena em 15 anos, alguma coisa nesse sentido, para dar noção de sentença para vocês, que não é o caso vocês ainda estudarem essa matéria. Só quero que vocês tenham a ideia do rito técnico e façam a coisa tecnicamente. Diga, minha querida. Tem uma coisa, pelo tempo que o senhor está falando, 30 minutos, chama os jurados, faz esses questionamentos só com o juiz, para ela até não se embananar, não pode ninguém acompanhar para tomar o voto? Pode. A gente fazer a disseminação, porque Pode. vai com o juiz sozinho, né? Pode. Não. O juiz, o advogado e o Ministério Público. Vai com o júri. Vão todo mundo, Jurado. Todo mundo tem que estar. O advogado e o Ministério Público tem que estar presente em todos os atos. Não pode prescindir de ato nenhum. Gente, esse rito do júri, vocês entenderam o básico até aqui? Eu estou falando a 3 perguntas, né? Vamos lá. Há 3 perguntas só. Fez o quê? 4. 4 com a inimputabilidade. Agora, as perguntas não pode inventar. Tem que seguir essa, do 483, inciso 1, 2 e 3. O que eu estou colocando aqui sobre inimputabilidade não é invenção, é permitida a inimputabilidade também. Eu só estou mudando a ordem só, que seria a 4. As perguntas estão prontas, não tem dificuldade nenhuma. Não tem que inventar pergunta, é o que está dentro do Código de Processo Penal. Mesmo o jurado dizendo que sim, na penúltima pergunta, né? Terceira. Aí, a terceira pergunta. Sim, o jurado absolve o acusado? Sim é o que, gente? Se absolve. Sim, Se absolve. absolve. Não vai para a 4. Aí se ele disser não, vai para a 4. Só vai para a 4 se ele disser não. Se disser sim, não. A absolvição não será uma absolvição imprópria, como a 4ª de inimputabilidade. Será uma absolvição própria. É Certo? esquisito na pessoa que tem a materialidade, autoria e absolve? Sim. Mas aí não está dizendo que ele tem um vínculo de culpabilidade. Ele tem. Existe uma autoria, uma participação, existe a materialidade, existe, mas não existe culpabilidade. A culpa não foi dele. Por exemplo, num caso de causa excludente de antijusticidade. Deu maneira? Ou outra causa qualquer que o jurado entenda. Gente, as teses. Pode acontecer. As teses, tanto Ministério Público como Defesa, presta atenção. Se tiver com leite, eu quero. As teses, eu pago aí. As teses, vamos lá, gente, ó. As teses. Gente, é complicado falar aí. Olha lá, meu amor, tô fazendo chamada não. Vamos lá, quem quer assistir, quem não quer. Vamos lá. Vamos lá, presta atenção. As teses. É complicado dizer isso a vocês. Para vocês vão entender. Mas para o leigo, você tem que baixar essa linguagem para ele entender. Por exemplo, eu posso fazer uma tese, não é o caso de Pimenta Neves, mas eu posso fazer uma tese negativa de autoria e a tese principal e a tese subsidiária eu posso fazer de inimputabilidade? Posso. Elas podem até, para o leigo, entrar em contradição, mas vocês têm que argumentar da seguinte maneira. Na tese principal, nós temos certeza, a defesa tem certeza de que ele é inocente. A gente utiliza a tese da inimputabilidade como subsidiariamente, numa eventualidade de uma injustiça de uma condenação, ele também tem a questão da doença mental e deve ser absolvido de forma imprópria. Deve entender? Por exemplo, nesse de São Paulo, que eu vou trazer para vocês aqui na quarta-feira, para um grupo seleto. Pode ser um agravante ou excludente. Isso, pode ser um excludente, né? Como pode ser também, pode ser uma situação de os jurados entenderem que você não está seguro na sua tese principal. Você tem que explicar. Tecnicamente está correto, mas para a cabeça dos jurados é complicado. No caso de São Paulo, eu posso utilizar negativa de autoria na principal e na subsidiária eu posso utilizar o que na subsidiária?
eu posso utilizar causa superveniente relativamente independente, porque ela não morreu de facadas. Ele não deu, a primeira tese, ele não deu as facadas, é inocente. Mas no eventual condenação dele, vencida essa, é lesões corporais, que vão de leve, grave ou média, não é? Deu pra entender? Que eu poderia até buscar desclassificação, fazer uma jogada de desclassificação. Deu pra entender? Deu pra entender? É o caso que eu estou estudando, conversei para quem chegou agora, do caso meu de São Paulo, em que houve causa superveniente relativamente independente. Ou seja, Ele morreu no hospital? a moça, morreu no hospital, vítima de infecção hospitalar. Então, se ela morreu vítima de infecção hospitalar, o hospital poderia ter evitado essa infecção hospitalar, né? Estou estudando essa tese. Neste caso, causa superveniente relativamente independente, né? É isso que a gente já estudou. A certidão de óbito está comigo, a gente vai estudar quarta-feira, é um grupo seleto que o processo corre de segredo de justiça. Vou chegar às 17 horas para você estudar esse caso. Então, eu poderia utilizar a negativa de autoria e poderia utilizar a subsidiária, que é a causa superveniente relativamente independente, porque aí não seria homicídio, seria lesões corporais em caso de condenação. Porém, para o juiz togado, ele entende isso, mas o juiz leigo, o certo jurado leigo, não entende, pensa que você está fazendo contradição. Aí você tem que explicar detalhadamente o que é, para poder ele, o Ministério Público às vezes entra para atrapalhar, para confundir a cabeça. Você tem que estar firme nesse seu propósito. Não quer dizer, ele entra para atrapalhar. Não, em alguns casos, nem sempre, eu estou brincando. O Ministério Público é um órgão extremamente valioso para a nossa democracia, para a nossa instituição democrática brasileira. Então, eu estou falando no júri, né? Na argumentação. Então, gente, esse é o rito do júri, certinho? Esse é o rito do júri. Aqui, o 480, a acusação e a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento, e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda ao jurado solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. O jurado pode pedir esclarecimento ao juiz que pede a você. O jurado fala com o juiz presidente, togado, e o juiz fala com você. Você faz pergunta direta de testemunha, Ministério Público e Defesa, e as inquirições são na mesma ordem, Ministério Público e Defesa, na mesma ordem da audiência de instrução. Gente, deu para entender? Essa coisa ficou clara do que é uma sessão do júri? Na prática, a segunda fase, quem fez a primeira fase, fica fácil fazer a segunda, porque ela modifica pouca coisa. Modifica o questionário, que é feito diretamente, os quesitos é feito aos jurados, modifica que os debates são maiores e mais amplos, feitos e direcionados para o juiz togado. Diga, meu amor, e aí? Sempre firme você, né? E forte, né? Professor, Os jurados... na sessão do júri, o Ministério Público pode chamar os acusados de assassinos? Sim, na realidade o júri, ele ontem passou na novela, eu não assisto novela não, só passo o olho, certo? Só assim passo o olho. Conheço desses. É o caso de Josiane. Eu vou trazer até esse caso na próxima, para a gente fazer aqui o júri simulado de Josiane, né? Que teria matado 2 e o terceiro namorado a teria esfaqueado. E o advogado, o promotor, chamou ela de assassina. Na realidade, o júri, ele é uma situação em que você pode utilizar da retórica, pode utilizar da ênfase, porque está lidando com jurados leigos. Eu não vejo nenhum problema em o Ministério Público chamá-lo de assassino. Cabe à defesa retrucar, protestar, pedindo que o Ministério Público não faça isso, posto que não foi julgada ainda. Então, tecnicamente, não é considerada assassina, porque não foi julgada ainda, e principalmente agora, depois do trânsito de julgado, pela presunção da inocência. Tecnicamente é isso, mas na prática pode fazer. O caso de Josiane, ele chamou ela de assassina, não foi? Só as perguntas que você falou Mas que faz assassino não é só quem mata, quem para o jurado. O juiz faz por escrito. Onde é que entra o esclarecimento? Não, as perguntas, elas são feitas, olha só, gente, vamos lá, presta atenção. As perguntas, elas são feitas
pelo juiz presidente aos jurados por escrito, num pedacinho de papel, em que ele bota sim ou não, e bota numa caixinha de sapato. Aqui no caso, caixinha de sapato pode ser qualquer caixinha, né? Certinho? Seguindo essa ordem do artigo 483, inciso 1, inciso 2, inciso 3, e o quarto que nós estamos aqui acrescentando, que é sobre a imputabilidade. Presta atenção. Feitas as perguntas, a primeira pergunta, o juiz pergunta a eles, os jurados, os senhores têm alguma dúvida nessa pergunta? Antes dele responder, ele vai dizer se tem alguma dúvida, o juiz é que esclarece essa dúvida. Entendi, o próprio juiz que esclarece. Na segunda pergunta, os senhores têm dúvida? O juiz esclarece. Terceiro, os senhores têm dúvida? Quarta, tem dúvida? Pergunta por quê? Quem esclarece nessa fase de votação, somente o juiz. Advogado do Ministério Público não pode esclarecer. Antes de começar a votação, o juiz togado poderá perguntar: os senhores têm alguma dúvida sobre tudo que aqui foi exposto? Querem algum esclarecimento? E os jurados leigos vão esclarecer. Gente, expliquem bastante nas teses de vocês. O acusado absolve, o jurado absolve. A pergunta, ela está corretamente expressa. Anota aí, no artigo 483, parágrafo 2º. Olha lá, a pergunta é essa, exatamente. O jurado absolve o acusado? Sim ou não? Gente, dá bolo. Os jurados trocam, querem dizer que absolvem, dizendo que é condenado, e vice-versa. Tanto a defesa como a acusação terão que explicar e dar ênfase a essa questão. Ele tem que dar votei sim, achando que não. Sim, a pessoa que se torna. Bom, a partir do momento que ele votar e ele votou errado, o júri está suspenso, lógico. Botou na caixinha de sapato. O júri está suspenso. Mas ele alegaram que votou errado? O júri está suspenso, amigo, não tem como. É um vício que não pode ser modificado. Porque já está lacrado. Botou na lacroa. Antes não. Ele pode perguntar ao juiz, no momento da votação, quem esclarece é o juiz, e antes, quem esclarece na sustentação oral. Olá, silêncio! Olá, presta atenção! Quartel, tem que ser assim aqui, né? Antes, quem esclarece nos debates é o advogado, é o Ministério Público, né? Antes é o juiz que esclarece qualquer dúvida dele, mas botou o voto ali lacrado, não tem mais voto. Se ele disser que errou, simplesmente não, eu quero só saber o seguinte, professor. Antes do juiz fazer a pergunta, então, por exemplo, o Ministério Público, ele faz essa mesma pergunta dizendo, esclarecendo essa pergunta que vai ser feita, é isso que é? Ele faz a pergunta. Então, olha, o juiz vai lhe perguntar aí se é isso. Aí você pode esclarecer. As perguntas serão essas, não tem pra onde correr. Aqui não tem negócio de. Antes do juiz perguntar. Professor, antes de perguntar. Como é que o juiz pergunta ao juiz? Na sustentação oral, você já pode falar. Entendeu? Como é que o juiz pergunta? Então você já pode dizer, se perguntarem para você se vai absolver, dizer não. Mas aí eu estou induzindo. Não. Você pode falar assim, presta atenção, olha lá, gente, a defesa e a acusação podem falar assim: senhores jurados, gostaria de explicar aos senhores a aquisitação. Se os senhores, na primeiro quesito, votem, então, está respondendo a isso. Isso, na primeira questão, materialidade do fato. Se os senhores votarem não, os senhores estão votando errado, porque não existe. Existe materialidade delitiva, sim. Você vai começar a explicar a eles direitinho, não tem problema nenhum, não. Vai começar a explicar. Isso antes de ir para a sala. Inclusive, alguns advogados usam essa retórica e muita gente critica que está errado, mas não está errado não. Porque os jurados têm que ser esclarecidos de todos os fatos e como ele pode pedir para assinar sim ou não. Mas ele pode pedir sim, porque ele está ali para pedir. Ele está para pedir, pô. Ele pede. Você não está pedindo a absolvição? Você não está pedindo a condenação? Você está para pedir. Você está pedindo. Está pedindo. Não significa que o jurado vai lhe atender, mas está pedindo. Então, advogado meia volta e meia, ele fala, meia volta e meia, advogado experiente no júri, é combatido às vezes, não pode fazer isso, logo seja, mas não, meu amigo, eu estou seguindo o artigo 483, estou seguindo o rito. Aí meia volta e meia, esse réu é inocente. Inclusive, eu gostaria que os jurados entendessem, na pergunta terceira, o jurado absolve o réu? Sim. Você pode inclusive usar a dialética para influenciar 3 vezes, entra no inconsciente. Sim.
Lógico que o Ministério Público vai lhe rechaçar. 3 vezes já não é orientação, 3 vezes já é indução. Mas você está explicando, não, eu estou explicando o que manda o 483. Você não tem nenhum problema em explicar, certo? Lógico que essas induções que eu estou dando a vocês podem ser rechaçadas, podem ser protestadas. Já fez, acabou. Mas o problema é o seguinte, presta atenção. Mas o correto é você explicar o 483. Tem que explicar. Por quê? Eles têm que saber como é que eles vão votar. Olha, de acordo com o artigo 483, o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3. Você pode explicar que tal voto sim representa isso, voto não representa isso. Como nós estamos pretendendo a condenação, vote pela condenação. Você pode até não repetir nem um sim nem não, para não dizer que está induzindo. Ele pode ser alegado isso aí. Você pode dizer, para a condenação é sim, para a absolvição é não. Vote pela absolvição. Mas muita gente na prática mesmo, utiliza essa técnica. Professor, minha pergunta. Se o juiz perguntou ao jurado se tem dúvida do que foi apresentado ali, se está consciente que é votado. E depois eu sou jurado, e depois da votação, aí depois que eu votei, aí depois disse que eu votei errado. Aí meu amigo acabou. Aí o júri acabou. Mas é só falou que Aí olha, colocou na urna, lacrado, não pode votar. Depois que você vota lá no Coutinho, você igual a prova de concurso. você vai dizer assim, É igual a prova de concurso. Colocou na urna. Prova de voto que eu disse. Eu errei, na minha prova de volta que eu errei. Tá anulado. Votou errado. Abre a urna aí que você errado. É igual a prova do professor Martinez, me dê de volta que eu vou fazer agora. Outra coisa, no Brasil, os jurados não conversam entre si. No Brasil não conversa? No Brasil, impossibilidade de conversar entre si. Não conversa. E se Estados Unidos passar, conversa. vamos separados todo mundo. Estamos separados. Outra coisa, os jurados não podem demonstrar emoção. Jurados chorando no júri, ou jurados sorrindo no júri, evidentemente não é. Um sorriso assim, ó. Eu fiz assim, vai anular o júri assim, ó. Um sorriso bonito meu, Colgate, ó. Tem que ser seriedade. Tem que estar sóbrio, sério. Ou então, meu Deus do céu, matou essa vítima, não aguento mais ouvir isso não. Está anulado o júri, né? Agora, se uma lágrimazinha escorreu aqui, foi um cisco, também não vamos exagerar, né? Concorda comigo? Uma lágrimazinha, ele passou aqui, coisa e tal, bem discreto. Não dá, né? Um sorriso assim, ó, Colgate, de leve, ó o Colgate. Esse é de leve. Agora, tá anulado o júri, né? Ou o choro quanto mais, O certo? senhor não pode sofrer pressão nem emoção. Não pode sofrer pressão nem emoção. Tem que estar com a razão. Legal? Lógico, você não vai. Os jurados podem ficar no WhatsApp? Não. Se ficar no WhatsApp, vai poder fazer uma Jurado não pode ficar, não pode tocar em WhatsApp, hein? Não pode nem ter celular na mão, gente. Ele está ali para julgar, certo? Certinho, gente? Gente, todo mundo entendeu? Vou fazer só uma revisão rápida aqui agora, para ficar bem claro. Vamos lá. Vou repetir. É rapidinho para fechar aqui agora. A sessão do júri. Vamos lá. Gente, presta atenção agora, esses minutinhos agora, que eu vou revisar rápido para vocês entenderem. A sessão do júri, propriamente dita, que é a segunda fase. Nós aqui na sala fizemos, que eu venho fazendo há algum tempo nas faculdades, e essa segunda sessão, observe o júri da Rui Barbosa, que foi um dos melhores que a gente conseguiu fazer. Realmente foi muito bonito aquele júri. Observe que o rito foi seguido exatamente. Nós fizemos aqui, o júri é bifásico, nós temos os vídeos da primeira fase e agora vamos fazer a segunda fase. A diferença da primeira fase para a segunda fase é que a primeira fase ela só faz remeter pronúncia para a segunda fase, ou em pronúncia que não remete, desclassificação, absolução sumária, que a gente já estudou. Então, remetido, que foi a pronúncia, ele está aqui na segunda fase agora, ele é bifásico. Nós vamos para a sessão do júri propriamente dita. E na sessão do júri propriamente dita, a diferença da segunda fase é que não é o juiz togado que julga quem é culpado, quem é inocente, quem é condenado, quem é absolvido. São 7 jurados leigos, que recebem o nome de conselho de sentença. O juiz togado apenas aplica a pena, ou seja, faz dosimetria da pena. Dosimetria da pena são 3 fases, começa no artigo 59 em diante do Código Penal. Vocês já viram isso. Esse é o rito técnico. Bom, no 472
formado o conselho de sentença, o presidente do júri, quem é, gente, o presidente do júri? É o juiz togado. Levantando-se com ele todos os presentes, fará ao jurado a seguinte exortação. Nós vamos continuar com o mesmo rito. O juiz está do lado de fora, todos ficam de pé, inclusive os jurados. O assistente já passou para ele o nome dos jurados, e aí ele já faz a exortação com todo mundo de pé para sentar logo de uma vez. Não é certo? Então você chama todo mundo, e aí o presidente faz a mesma coisa na audiência de instrução. Senhoras e senhores, na data de hoje estamos iniciando a audiência, estamos iniciando a sessão do júri. Na primeira fase, a audiência de instrução. Agora é sessão do júri. Sessão do júri, onde o conselho de sentença, que será aqui formado, irá julgar o caso tal, que ocorreu no dia tal, sem juízo de valor. Certinho? Agora eu vou formar o conselho de sentença, o juiz. Aí vem, chama um jurado de cada vez. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa. Isso se chama exortação. Em nome da lei, todo mundo comigo, concito-vos Aí parece italiano. Concito-vos, ou seja, convoco, conclamo, chamo-os a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Aí os jurados nominalmente vão responder: João, assim prometo. Pedro, assim prometo. Só precisa fazer a exortação uma vez, né? Depois vai chamando nominalmente com a mão esquerda. Aí depois disso tudo, o juiz vai fazer o quê? Todos podem sentar, todos sentam. A partir de agora, o juiz faz a mesma coisa da audiência de instrução. A mesma coisa. Vai ouvir o ofendido, se estiver vivo. Aí vem o Ministério Público com suas testemunhas, que o Ministério Público faz a pergunta diretamente à sua testemunha. Gente, em cada testemunha eu vi erro, não sei se foi aqui, mas eu vi erro. Em cada testemunha, primeiro faz a pergunta do Ministério Público, depois faz a defesa a pergunta, por último faz o juiz. A qualquer momento, como o juiz preside a sessão, ele pode gentilmente pedir a vocês: doutor, eu gostaria de ter um esclarecimento. A qualquer momento ele faz a pergunta. Aí chama a segunda testemunha do Ministério Público. Vamos supor que o Ministério Público tenha duas, a defesa tem uma. O Ministério Público vai dar perguntas, quantas perguntas quiser. Defesa faz as perguntas, depois o juiz. A qualquer momento o juiz pode perguntar. Na defesa, que só tem uma, a defesa começa a fazer as perguntas, depois o Ministério Público, depois o juiz a qualquer momento. Depois vem os peritos do Ministério Público, mesma coisa, certo? Quantas perguntas quiser. As perguntas nessa fase não precisam ser as mesmas da primeira da instrução, podem ser diferentes. E vai se buscar a contradição aqui agora. Vai se buscar a contradição. Agora, as perguntas são formuladas para absolvição ou condenação. Na primeira fase, é apenas para levar para a pronúncia. Apenas para levar para a pronúncia. Certo? Na primeira fase. Que significa autoria delitiva, né? Indício suficiente de autoria, crime doloso contra a vida, né? Materialidade delitiva. Aqui não. Absolvição ou condenação. Aqui é a reta final. A primeira fase é do juiz, a segunda fase do jurado. Isso. O juiz quem decide na segunda fase do jurado. Mas nessa fase o juiz também ele faz a dosimetria da pena final. Ele dá a dose. O jurado diz se absolve ou condena. Bom, feito tudo isso, que já tem um vídeo sobre a audiência de instrução, vamos para o artigo 476, que são os debates. Nos debates, lá é 1h30 no júri real. Aqui no júri simulado, meia hora para cada parte, réplica e tréplica, 15 minutos cada um até. Réplica e tréplica, 15 minutos cada um até, máximo. Aí dá a palavra ao Ministério Público, dá a palavra à defesa, você vai fazer a sua sustentação oral buscando a condenação à absolvição, explicando a quisitação, procurando que o jurado fique o mais possível informado e que julgue de forma imparcial. Evidentemente que aí podem ter os três apartes. O Ministério Público está falando, aí a defesa pede: excelência, eu gostaria de fazer uma parte. Se ele não conceder,
Aí pede ao juiz: excelência, eu vou pedir uma parte, não foi concedida, o juiz concede ou não. Se ele não conceder, quem está fazendo a oratória e nem o juiz, você fica sem aquele parte. Você volta a insistir em outro momento. 3 partes, cada parte 3 minutos. Esses 3 minutos, para o tempo, traz um cronômetrozinho. Tem um cronômetrozinho, me lembro para trazer o cronômetro, para trazer a toga. Para-se o tempo e volta-se a contar depois que ele terminou de falar. Certinho? Então acontece. Isso aí é o que acontece na prática. A esses apartes, se a defesa estiver falando, o Ministério Público pode fazer a parte? Pode? Pode. Se o Ministério Público estiver falando, a defesa pode fazer a parte? Então pode. Qualquer orador que esteja na tribuna falando, a outra parte pode fazer uma parte. 3 partes, cada uma de 3 minutos. Certinho? Segurando o tempo dele e restituindo depois o tempo dele. É o papel do juiz de controlar. Então o Ministério Público está falando, a defesa tem 3 partes, 3 minutos. Pode utilizar os apartes? Pode. Pode utilizar 1, 2? Pode. Pode utilizar os 3? Pode. Pode utilizar nenhum? Pode. É a critério da defesa. Então, a parte não é aquele pedido de desconsideração, não. Não, é uma parte, é uma contra-razão, contra-argumento do que ele está falando naquele momento, para não ficar errado o que ele está falando. Não, a parte, entenda como a parte. É um protesto. É a interrupção da fala para contradizer, lógico. Não é a interrupção da fala para dizer assim, não é a interrupção da fala para dizer eu concordo com o senhor. Não é isso, né? Concorda comigo? Eu concordo com você. Absolutamente certo. Continue que você vai estar bem. Um de cada vez. Lá, meu amigo, peraí, calma. Diga, meu amigo, diga rapidinho. Hein? Não é permitido, porém, boa pergunta, não é o praxe, não é o que na prática determina. Porém, se ele for muito importante, você pede excepcionalmente, ele é muito importante, o que ele está falando não tem sentido, precisa ser esclarecido aos jurados. Se ele não der, você pede ao juiz. O juiz poderá deferir ou não. Se não deferir, consta em ata posteriormente o que você queria fazer de aparte, na sua fala. Você vai constar esse que você quis fazer a parte não foi concedido na sua fala. Já Coutinho, você amigo, você aí atrás dele, você queria perguntar? Não. Professor, assim, Já Coutinho. Eu sou defesa, sou advogado de defesa. Advogado de defesa. Certo. E o Ministério Público está fazendo uma acusação e está na comentação dele, ele está distorcendo Isso. para convencer o jurado de uma forma diferenciada do fato. Certo. Eu posso pedir a parte, pedir ao juiz que não levasse em consideração o argumento. Pode, numa parte você vai falar isso. Desconsidere, não esqueça, quando você perde uma parte, você não se volta mais para o juiz presidente. Concedido a parte, meia volta vou ver, se volta para os jurados, eles que vão julgar. Desconsiderem essa fala, porque não consta nos autos, não está correto, não sei. Okay. Sempre é bom um linguajar de alto nível, sem baixarias, né? Técnico. Você é maluco, meu irmão? Não, entendeu? Não pode ser assim. É o dever de urbanidade que nós temos que ter para com o magistrado, para com o Ministério Público. E o Ministério Público para com o advogado, para com o juiz. E o juiz também para com o advogado, para com o Ministério Público. É o dever de urbanidade. Tanto no Código de Ética da Advocacia, como no Ministério Público, como também no juiz. Todos temos obrigações, todos respondemos. Todos somos colegas, afinal de contas, e estamos fazendo o nosso papel. Não estamos brigando. A gente não está brigando com o Ministério Público, nem é nosso inimigo, nem o juiz é nosso inimigo. Estamos apenas em posições exadversas, naquele momento. Saíram dali, você não tem nada a ver, nem você esquece isso. Né? Abraço promotor, abraço juiz, não tem nada a ver, nem me lembro mais, entendeu? Nem me lembro. Até mesmo o juiz que gosta de colocar alguns forinhas na gente, dá outros forinhas nele, e fica as forinhas por forinha, entendeu? E você vai levando seu negócio. E o Ministério Público também. Mas naquele momento processual, para condenar, para absolver, todo mundo quer ganhar, né? Agora, evidentemente, dentro da ética e dentro de alguns parâmetros legais. Fora disso, fica ridícula qualquer argumentação, né? Tem que ser, a lei manda, você tem que cumprir. A lei não manda, isso é decente. Bom, terminados os debates, vamos a outra parte importante, são os quesitos. Aí, os quesitos são no artigo 483 do Código de Processo Penal, inciso 1, 2 e 3. E o quarto que a gente colocou aqui da inimputabilidade. Na quisitação, depois que terminar os debates, o juiz pergunta aos jurados:
Os senhores têm alguma dúvida? Estão aptos a votar? Eles vão dizer sim ou não. Se disserem não, tem que ver por que eles não estão aptos a votar. Quais são as dúvidas para tirar? O jurado pode explicar ao juiz a dúvida que ele tem? Pode, o juiz tem a obrigação de esclarecer. E se o juiz também, se a parte quiser, nesse momento, interromper também, pedir para explicar, pode. Né? Se o juiz não souber, Mas ele pergunta ao juiz. O juiz repergunta a gente aqui. É o único caso específico que o jurado fala apenas com o juiz. Por que não fala com a parte? Para evitar o quê? Qualquer forma de ligação com a parte ou com o outro. O jurado não fica falando com promotor nem com advogado. Outra coisa, professor. Porque, né, mantém imparcialidade. Fala com o juiz, que em tese também imparcial é o presidente da sessão. Ele repassa para você. O juiz é obrigado a fazer pergunta de testemunha ou não? Por Não. exemplo, não. Satisfeito. Só se ele tiver alguma... Se ele tiver alguma dúvida, se ele estiver satisfeito. Outra coisa, gente, ó, o linguajar, vamos utilizar o linguajar usado, não é que eu queira impor, né? Porque não tem, né? Mas eu vi uma frase aqui no júri, que eu fiquei calado, me esqueci de falar, porque eu já falei sem delongas, né? Foi da outra turma, da outra faculdade. Aqui inventaram negócios, como foi, meu Deus? Eu não me lembro, mas o correto é satisfeito, excelência, sem mais perguntas. São as duas coisas que tem que falar. Não inova com outro linguajar, não, que é complicado. Falaram o quê? Falaram o quê, velho? Aqui me esqueci, falaram o quê? Me esqueci, aqui falaram. Aqui a gente não fez assim. Fez assim, aqui você fez assim. Não sei, outra turma que fez alguma coisa. Criou um negócio diferente aí que. Não, sem mais. Sem mais perguntas, ou satisfeita, excelência. Pronto, acabou. Coisa bem objetiva. Agora, vamos lá. Aí os jurados vão para a sala secreta. Nosso caso aqui não tem sala secreta, sai todo mundo. Fica os jurados, a defesa, o Ministério Público fica na sala com o juiz. Todo mundo na sala, aí começa aqui, no caso seria uma caixinha de sapato, ou uma caixinha dourada, como vocês queiram lá arrumar, com um lugarzinho para lacrar o voto. Aí o juiz vai fazer a votação, a aquisitação. A primeira pergunta do 483, inciso 1, é materialidade do fato. Como seria caso Pimenta Neves? No dia tal hora, foram desferidos tiros que vitimaram a senhora Sandra Gomide? Sim ou não? A segunda questão, autoria ou participação, sem juízo de valor. No dia tal, o senhor Pimenta Neves desferiu os tiros que levaram a óbito a Sandra Gomide, que matou Sandra Gomide? Sim ou não? A terceira pergunta, decisiva. Aí nós vamos para o artigo 483, parágrafo 2º, que tem a pergunta clara que não pode inventar. Código de Processo Penal tem que ser seguido. O jurado absolve o acusado? Sim ou não? Legal, gente? Aí, a quarta pergunta que nós formulamos foi... O réu é inimputável? Sim ou não? Vocês vão explicar também na tese de vocês o que é inimputável, o que não é inimputável. E explicar a votação. Se, por um acaso, esdrúxulo, na primeira pergunta... a senhora Sandra Domingos sofreu, veio a falecer de tiro, e disserem não, condena-se com o jurado, não é possível. aí nesse caso o júri não passa para a segunda pergunta, Pelo amor de Deus. não passa, porém nesse caso é um erro, julgou contrário às provas dos autos, porque você tem um exame de corpo de delito, aí acontece, vai ter outro julgamento. Espero que vocês não façam esse erro aqui para não estragar o brilho do júri, mas infelizmente ocorre na prática, gente. Se ocorrer, paciência, você faz o embargo, declaração, faz um recurso, mas se ocorrer, não fique nervoso, porque ocorre na prática. Não tá, acabou. Não pode rir, mas... Acabou, o réu tá absolvido. A segunda pergunta também não, e só bastam 4, porque já disse a vocês 0 a 7 jurados. Se 4 for sim ou 4 for não precisa mais computar os outros. É uma modificação do Código de Processo Penal e obediência ao sigilo das votações. Então esses dois tem que ser sim. O terceiro, se for sim em condenação, se for sim em condenação, Eu acho que eu vou dar um papel marcado. se for sim, a gente pode fazer no simulado aqui o papel marcado. Mas é bom que vocês entendam que na prática isso pode ocorrer, já ocorreu, e o júri foi anulado. Na quarta pergunta, se na terceira ele foi considerado sim, o jurado absolve o acusado. A quarta pergunta está prejudicada.
Se absolve, não é mais inimputável. Não, só pra gente deixar ali. Se for não, vai para a quarta pergunta. Inimputável, se for sim, ele será condenado, mas sendo inimputável, terá uma absolvição imprópria, que poderá ser levado ao hospital de custódia e tratamento ou o tratamento ambulatorial no CAPS, chegando 8 horas, sendo meio-dia, todo dia. Ou, para terminar aqui, a condenação no hospital psiquiátrico. O juiz, se ele for considerado imputável, vai abrir a sentença dizendo ele foi condenado, absolvição imprópria, porque foi considerado imputável, e aí o juiz decreta duas opções: ou no HCT compulsoriamente, sem poder sair, ou no tratamento ambulatorial, dependendo do grau de periculosidade do autor. Ele não dá O juiz determina. Não é escolha. Quem escolhe? Quem juiz manda escolher nada? Manda determinar. É isso que tem que ser feito, acabou, não tem negócio de conversa. Agora, se ele não for considerado inimputável e for só considerado culpado, o juiz vai dar dosimetria da pena de 6 a 30 anos, e aí vocês leiam o artigo 59 do Código Penal, e aí dosimetria da pena que tem culpabilidade, antecedentes, conduta social. Obrigatoriamente é 4? Sim, quarta, obrigatoriamente é 4. E a terceira é que ele foi condenado. Condenado. Obrigatoriamente. Se ele for absolvido, não. Não Mas precisa vai ter mais. a pergunta 12.5. Qual é? Você vai querer fazer a B2 de Martinez? Porque se eles votarem errado nos primeiros, Aí já era, né? Aí já era. Vai querer fazer a V2, né? É. Vambora comigo, presta atenção. Agora presta atenção. Aí no caso, só para fechar, aí no caso, você pode colocar na dosimetria da pena, vocês podem utilizar para nível de aprendizado, que é o júri simulado, o artigo 59 da dosimetria da pena. São 8 elementos que tem lá: culpabilidade do agente, que vocês podem ver culpabilidade aí, que vocês já estudaram, dolo, culpa, a gente já estudou. Antecedentes criminais, tem muita coisa na apostila, inclusive de Guilherme Souza Nussi. Você pode ver, se você quiser eu trago os 2 livros de Guilherme Souza Nussi para a semana, para ver algumas ideias que vocês queiram. Vocês podem ver antecedentes, conduta social, você pode ver personalidade do agente, você pode ver isso no Código Penal. Você pode ver circunstância do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Aí você funciona direitinho. Nossa juíza precisa dar parte Esse vídeo eu vou mandar para ela. Aí acontece, trabalha mais. Aí acontece, no final disso tudo, você utiliza esses 8 elementos. Só vou exigir esses 8 elementos de vocês, está no artigo 59. Só. Porque a dosimetria da pena são 3 fases. Só estou exigindo uma inicial, logo no início. Quando o senhor fala 3 fases, mas é dado Tudo no Código de Processo, tudo no Código Penal. No mesmo dia, na audiência. No mesmo dia, no júri real, ele faz a dosimetria da pena em 3 fases. Essa primeira fase chamada circunstância judicial ou pena base. Vocês só vão fazer a pena base, só isso. Só para fechar aqui. Aí você faz tudo isso e você faz um cálculo lá de 6 a 30, dentro desses 8 elementos, o cara tem 4 negativo, 4 positivo, aí você bota na metade. É uma coisa subjetiva. Você bota 15, 12, 13, aí cabeça de juiz é subjetivo, você coloca essa dosimetria da pena. Aí nós estamos encerrados o nosso trabalho do júri. Esse está em vídeo, vai estar em áudio, junto com a audiência primeira, com a audiência segunda. Só quem não estuda, só quem não faz um júri bom, quem não quer. E não quero lembrar nada para vocês, mas qualquer semelhança é mera coincidência. Mas não se formem para ficar, eu não quero dizer também, porque a pessoa pode ser tímida, pode ter algum problema, né? A gente tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, mas se formem para ficar desarmados, porque o que nós vimos em determinados juízes, em determinados júris, né? De determinadas faculdades, não é verdade? O juiz tremeu na base ali mesmo. Pode acontecer com qualquer um, todo mundo é ser humano, depende do momento, podia ser o momento dele. A gente não está aqui para fazer crítica, não está aqui para pisotear ninguém, não está aqui para ser melhor que ninguém, mas... No sábado houve isso aqui. Não, aqui não houve. Mas aprende a ouvir não, agora presta atenção. A gente não está aqui para tripudiar de ninguém, de humilhar ninguém, porque tudo pode acontecer. Não posso dizer dessa água eu não beberei, pode ter um problema também a pessoa, todos somos humanos, mas pode ser falta de prática da própria faculdade. E aqui eu garanto a vocês que nós estamos tendo essa teoria mais essa prática, certo?
Agora, não estou aqui a tripudiar nem julgar, mas não ficou muito legal, ficou muito nervoso, visivelmente nervoso. Paciência, é um colega, a gente tem que compreender, né? Eu sou ser humano, sou terapeuta, olho a pessoa com olhar humano, qualquer um pode acontecer um dia. Agora, pode ser também a falta de treinamento da faculdade, porque quanto mais você treina, mais você fica preparado para enfrentar esses momentos. Quanto menos você treina, menos preparado para enfrentar esses momentos de estar enfrentando a plateia. Enfrentar a plateia não é fácil. Tem dia que você pode dar uma caruara, tem sim, mas requer treinamento, requer isso nós estamos fazendo aqui agora, certo? Calma, tranquilidade. Não estou julgando ele, pelo amor de Deus, estou apenas comentando o que ocorreu. Não foi muito, estava muito nervoso, coitado, e realmente desacertou ali, desafinou de vocês que estavam soltos. Também você estava em casa, ele estava fora de casa. Não, professor, todo mundo nervoso. Eu estava tremendo na base. Tremendo na base. Mas isso mesmo, a gente treine natural. O processo é esse, é natural que a gente tenha essas coisas, mas vamos treinar para evitar que a gente tenha isso aí. Então a nossa prova vai ser a sessão do júri, certinho? Meu amigo, qual é a dúvida que você tem aí? Bora lá. Você, lá atrás. Eu ia perguntar, professor, o tribunal de júri acontece na cidade que ocorreu o crime, como é que funciona? Sim, justamente. Onde ocorre o tribunal do júri, ele ocorre aonde o crime praticou o seu último ato ou onde ele se consumou. Eu tenho até uma tese que vou passar para vocês sobre o caso de Misael Bispo de Souza, que o corpo dela foi encontrado da Mércia, né? Nessa Nakashima, em Nazaré Paulista. Mas só quando o corpo foi encontrado em Nazaré Paulista já tinha promotor, já tinha delegado em Guarulhos trabalhando. Eu entendo que o júri, aonde se consumou o delito, seria Nazaré Paulista. Nazaré Paulista, por ser um município menor, talvez não tivesse nem condição de abarcar aquele júri. Aí tem um instrumento chamado desaforamento. Mas o correto é levar o júri para lá e depois pedir um desaforamento. Esse júri dele, no futuro, poderá ser considerado nulo de pleno direito. Porque o foro territorial, na minha opinião, não é o competente. Existem muitos erros judiciários. A gente tem que falar. A gente é humano, a gente erra também. Não estou dizendo que eu não erro, estou dizendo que eu sou paladino da moralidade, nem da certeza, nem tenho sangue azul. Tenho sangue vermelho, sou ser humano, erro, mas todas as autoridades têm que se conscientizar que elas têm o mesmo sangue nosso, vermelho, e que erram também, de ser mais humildes no sentido de aceitar os erros e buscar correções as mais devidas, porque a pessoa tem que ser julgada pelos princípios do juiz natural e o promotor natural, e esses princípios estão na base também territorial, porque se Nazaré Paulista tiver outro juiz, foi julgado por um juiz que não era o natural, pediu a Constituição Federal, logo foram, para minha opinião, e inclusive tem o parecer do próprio procurador do Superior Tribunal de Justiça, coadunando com a minha tese, que eu fiz logo primeiro, que Misael ligou para mim, e para Delma Gama, e a gente deu esse parecer para o advogado dele, foi o Samir. Deu para ele, aliás, ele entregou para o advogado. Misael também é advogado, né? E Delma e eu demos parecer. O procurador da República, lá no Superior Tribunal de Justiça, deu a mesma opinião nossa, exatamente, perfeita, inclusive. Então eu acho que o julgamento foi errado, na minha opinião. Vai para Nazaré Paulista. Nazaré Paulista não tem condições de abarcar um júri desse porte de repercussão midiática. Desaforamento, vem para a capital paulista, outro júri maior. Mas aí entra as vaidades, infelizmente. Aqui não falo de ninguém, mas ser humano, eu também sou uma função egóica, né? Um dia que sair na TV, eu vou estar, senhoras, olha aí, já está em... Fátima Bernardes, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Fátima, como que tem passado você? E aí a vaidade para pegar o caso e não largar, não é verdade? Não largar. Então, infelizmente, casos de repercussão midiática tem essas vaidades. Tem promotores que pegaram casos de repercussão midiática. Não sou contra ninguém a progredir de função, não. Acho que é válido, né? Mas, de repente, pega cargo midiático, daqui a pouco progride na função, chegando a ser procurador, e vai subindo, né? Sem falar que eu não vou falar, na Finlândia, a carinha do bebê. Aí eu já não falo mais. Tá certo? Já falei da carinha do bebê. Mas chegando um caso também pra mim, ó, eu já ajeito, ó, senhoras e senhores, estamos aqui, coisa e tal. E daquele osso eu não largo. Concorda comigo, Coutinho? Aquele osso eu não largo. Daqui ninguém me tira, daqui não saio, entendeu? Mas isso não pode ocorrer. As pessoas têm que ter mais humildade no sentido. No caso do goleiro que não tem a não sabe
sabe onde exatamente matou. Isso, mas aí pela testemunha e pela confissão de macarrão, confissão de um réu não é a mesma coisa que uma testemunha compromissada. A testemunha disse qual era o local. Qual foi o local que ela disse, você sabe? Também não sei, procure saber. Tem que ser naquele local. Se for em local diferente, complicou a situação. Eu tenho mais de 3 mil vídeos na internet. Eu não sei onde está esse vídeo do caso de Misael, mas vou procurar para trazer para vocês. Meus amigos, ficou alguma dúvida para vocês hoje? Marília. Então até a próxima aula, se Deus quiser.